Você acha que Jesus celebrou essa festividade e se associava ao que era chamado de dedicação? Bem, dedicação-se, o que é para as pessoas? A tradução da palavra Hanukkah significa dedicação. Hanukkah Tamizbik significa, ou Hanukkah Tabait, é a dedicação do templo ou a dedicação do altar do templo, que é uma dedicação que é renovada ou restaurada, algo assim. E realmente nos evangelhos, não me lembro onde, acho que em João capítulo 10, algo assim, é mencionada a festa da dedicação e a Jesus nesse contexto histórico. Então eu acho que é difícil determinar isso e vou explicar por quê. Na verdade, é interessante que na sua página, Oswaldo, você tem um dos vídeos mais magníficos que conheço em termos acadêmicos nas redes sociais. E é um encontro entre o Dr. Adolfo Heitmann e o Dr. Antônio Pinheiro, dois gigantes desta geração. E você conseguiu reuni-los em um único fórum. Na verdade, é um marco para a divulgação acadêmica nas redes sociais. E eles falaram sobre a questão: será possível que Jesus e João Batista eram essênios? O que eram os essênios para o público, né? Os essênios eram uma das várias, digamos, escolas que existiam no judaísmo daquela época. Havia fariseus, saduceus e essênios. Eles eram uma dessas escolas que existiam. Havia muitas outras. Aliás, uma das que costumam ser ignoradas é a comunidade judaica, especialmente a de Judá. Também existia a comunidade judaica da Galileia, como mencionei, mas muitos acadêmicos ignoram isso. Os acadêmicos da velha guarda, como, desculpe dizer sim, esses acadêmicos que acabei de mencionar são muito da velha escola e muitas vezes ignoram o que era a comunidade judaica da Galileia. E foi dessa comunidade que veio Jesus. Ainda assim, existe essa perspectiva de que, ao que parece, Jesus, de certa forma, foi influenciado pela cosmovisão dos essênios. E não é correto dizer que Jesus era um essênio. Eu penso que Jesus tinha seu próprio grupo, sua própria ideologia, sua própria seita, vamos chamar assim, não no sentido pejorativo da palavra, mas era uma seita. Era um grupo, sim, como mais uma escola. Em, pero Mas, quando a gente analisa o que é relatado sobre Jesus, pelo menos nos evangelhos, inclusive em alguns apócrifos, dá para notar muitos pontos em comum entre o que era Jesus e sua pregação e tudo o que se diz sobre ele em comparação com o que eram os essênios. Existem muitos pontos em comum. Na verdade, eu recomendo para vocês, por isso, o vídeo no DAD, de edições sobre isso. Mas, o que em linhas gerais sabemos sobre os essênios é que, praticamente ou basicamente, uma das ramificações que surgem dos essênios são os qumranitas. Os qumranitas eram uma seita que viveu no deserto da Judéia, que tinha uma oposição muito forte contra os sacerdotes de Jerusalém. Porque eles diziam que não tinham o sacerdócio de Bet-Sadoc, da casa de Sadoc. Havia uma disputa sobre quem detinha o sacerdócio. Quem eram nessa época os sacerdotes? Na época dos qumranitas, quem eram os sacerdotes do templo? Os descendentes dos macabeus, os asmoneus. Os macabeus, a revolta dos macabeus de Hanukkah, foi liderada pelos sacerdotes. Por Matitiaú, Matatias, ele era um sacerdote. E toda a sua família, Yehudá, Macabi, todos eles, Shimon, Macabi, todos eles, os macabeus, eram sacerdotes. E é por isso que sua linhagem é conhecida, sua linhagem, digamos, em nível monárquico. A monarquia que surgiu deles depois de terem libertado a Judéia das mãos dos Seleucidas. Eles instauram um reino judeu que hoje em dia é conhecido como o reino asmoneu. Os asmoneus eram sacerdotes. E isso realmente causava uma grande, digamos, insatisfação em muitas pessoas, porque muitas das fontes judaicas, como Amós 9:11, Isaías 11, versículos 10 e 12 por aí, falam que a restauração do reino de Israel deve ser pela família, pela linhagem davídica. E por isso, ao ver que há uma linhagem tomando o poder político da Judéia, que não é uma linhagem davídica, mas sim arônica, porque os sacerdotes vêm de Arão. Então, realmente existia uma grande insatisfação. Somando a isso, ou seja, insatisfação pelo fato de serem eles que reinam e não os descendentes. Por um lado, a insatisfação dos qumranitas por não serem da casa de Zadok e servirem no templo. Nós, qumranitas, decidimos ir ao deserto e se esconder em cavernas como muitos essênios. Então,
Se Jesus teve uma influência de uma ótica radical essênia, é possível que ele também tenha tido uma visão de grande discórdia em relação ao que era o templo. E de fato era assim, Jesus. Críticas muito fortes ao templo. Vemos isso ao longo de todos os evangelhos, até mesmo ao ponto em que a comunidade joanina, que redige o evangelho de João, propõe que o templo é o corpo de Jesus. Ou seja, chega a um nível, não quero dizer de desprezo pelo que era o templo, mas a ponto de substituir o templo por Jesus. Toda a carta aos Hebreus se baseia nisso, em fazer uma concorrência ao que era o serviço do templo. Jesus faz várias críticas sobre isso, como em Mateus 24. Ao ver esses edifícios, diz que não ficará pedra sobre pedra. Então vemos que, ao que parece, realmente há muito desse tom de crítica em relação ao que era o sacerdócio do Templo de Jerusalém, por causa da crítica essênia. Por isso, se Jesus celebrava Hanukkah, é porque o que é celebrar Hanukkah? Celebrar que os Hasmoneus têm independência, que os Hasmoneus são os reis de Israel. Para um essênio, isso não era motivo de celebração, pois eles se sentiam ofendidos pelos Hasmoneus. Por que celebrariam Hanukkah? Por isso acredito nisso. Digo que, como citei antes, João 10, na verdade não me lembro onde é, mas se fala que Jesus está no ambiente da festa da dedicação. Mas se ele realmente tinha uma influência muito forte sobre a crítica essênia ao templo, não acredito que Jesus tenha celebrado Hanukkah propriamente ou que tenha ficado muito feliz com esse fato. Há muitas razões para pensar que não estava, que Jesus realmente tinha uma crítica terrível ao que era. Era o sacerdócio e por isso toda a narrativa de restaurar o reino e todas essas coisas. Então por isso penso que não é fácil dizer que Jesus teria celebrado o Hanukkah como muitos judeus. Sim, a maioria dos judeus ficou feliz por finalmente conquistar independência nacional. Então deduzo que a resposta curta é que você também não acha que Jesus tenha sido algum tipo de fariseu daquela época. Os judeus ficavam felizes com... Não. Eu penso que, como te mencionei, quando se ignora a gama de judaísmos, incluindo o judaísmo da Galileia, de onde veio Jesus, além dos essênios, a gente percebe que o coquetel ideológico de Jesus era outra coisa. E é verdade que às vezes você encontra nos evangelhos algumas paráfrases ou alguns pontos em comum com o que eram, digamos, as declarações. Como se diz isso? Como Sí. afirmaciones. Establecido. Sim, afirmações que você encontra nos círculos fariseus. É verdade que há coisas semelhantes, há coisas que, o que é natural, se há trocas, se há interações entre as comunidades. Porque, abrindo um parêntese para o público, o que são os evangelhos? Quando nos dizem que Jesus disse algo ou que disseram algo a ele, os evangelhos são basicamente o produto das comunidades cristãs que decidiram redigir. Existia a comunidade joanina, que via Jesus como o Cordeiro de Deus e tinha uma perspectiva mais divinizada dele. Eles decidiram colocar no papel sua própria perspectiva teológica com o que eles tinham da tradição sobre o que havia acontecido com Jesus. E é assim que eles redigem o que vamos chamar de Evangelho de João. Vamos chamá-lo assim porque foi assim que decidiram chamá-lo depois. Existe outra comunidade que chamaremos comunidade marquiana. Não sei o nome em espanhol, mas essa comunidade tinha outra tradição, não viam um Jesus tão divinizado, viam ele de fato muito mais humano, mais tentando fazer milagres e todas essas coisas. E eles redigiram um evangelho chamado Evangelho de Marcos, que assim foi chamado depois. E assim todas as tradições fizeram diferente, ou todas as comunidades de cristãos, onde quer que tenham se estabelecido. Fizeram, digamos, relatos sobre Jesus e colocaram palavras na boca de Jesus, de acordo com a forma como eles viam a abordagem de Jesus, de acordo com sua tradição comunitária, digamos, ou sua abordagem de liderança particularista. Por isso é que nos evangelhos se vêem contradições. Por isso é que, quando dizem que Jesus disse tal coisa, esse não é o Jesus real. Esse é o Jesus que os evangelistas ou os editores criaram. Porque, por exemplo, fala-se que Mateus teve 5 editores. Esse é o produto que os evangelistas colocaram na boca de Jesus. E é natural que, se você vê comunidades que entre elas havia fluxo de judeus saindo e entrando, diálogos com judeus e não judeus, algo comum. O Talmud, no Tratado de Shabat, menciona esses diálogos e cita o Evangelho. E existiam esses tipos de interações.
Então não é de se surpreender que haja algo, um tema, por exemplo, o tema de se pode curar uma pessoa no Shabat ou não se pode curar no Shabat. Esse era o tema em destaque, debatido pelos fariseus e outros grupos. Por isso, não surpreende ver comentários sobre o Shabat e curas nesse dia. Por isso, penso que não é correto chamar Jesus de fariseu, porque é muito mais complexo do que isso. Os métodos analíticos de Jesus não eram farisaicos. Às vezes vemos lampejos parecidos, mas pelo menos novamente não era o Jesus dos evangelhos, a quem os evangelistas atribuem afirmações. Esse não era o Jesus real. Sejamos sinceros, o Jesus real pode ter dito outras coisas, pode ter tido outra cosmovisão, e o que temos são os evangelhos canonizados porque os apócrifos foram deixados de lado. Os canonizados são a lente ou a régua para medir o que Jesus disse, mas talvez a história tenha sido diferente, por isso não acho que seja muito correto afirmar tal coisa sobre um Jesus fariseu.